Em um único dia, ele perdeu tudo: filhos e filhas, riqueza e gado, e, por fim, sua saúde. Ele era o homem mais justo da terra, mas o inferno veio primeiro para ele. Esta não é a história de um castigo, é a história de uma aposta cósmica. O diabo lançou um desafio a Deus, e Jó era o alvo. O que aconteceu nos bastidores do céu? E o mais importante, qual é a resposta de Deus para o sofrimento? Fique para descobrir a única lição que salva a fé de um homem. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele não era apenas rico, ele era o mais abastado e o mais respeitado de todo o Oriente. Seu rebanho era colossal: milhares de ovelhas, milhares de camelos, centenas de bois e jumentas. Mas a verdadeira riqueza de Jó estava em seu caráter e em sua família. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó não apenas vivia de forma justa, ele se preocupava com a alma de cada um de seus filhos, oferecendo sacrifícios constantes para garantir que sua família estivesse sempre limpa e abençoada diante de Deus. Em um dia solene, os anjos se apresentaram perante o Senhor, e Satanás veio no meio deles. Deus então o interpelou: "De onde vens?" E Satanás respondeu: "De rodear a terra e de passear por ela." O Senhor lançou um desafio que mudaria a vida de Jó. "Observaste o meu servo? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro e reto." Mas Satanás fez a grande acusação: "Por acaso Jó teme a Deus por nada? Tu o cercaste de bênçãos e proteção. Tira tudo o que ele tem e ele te amaldiçoará na tua face." A aposta estava feita. Deus então concedeu a permissão. "Pois bem, tudo o que ele tem está nas tuas mãos. Apenas não estendas a tua mão sobre a sua vida." E naquele momento, o mundo celestial selou o destino do homem mais justo da terra. O céu havia dado a permissão, e o inferno desceu à terra para ceifar a vida de Jó. Um mensageiro apressado chegou, ofegante, com a primeira notícia aterrorizante: os sabeus atacaram. Levaram os camelos, as jumentas e mataram todos os seus servos a fio de espada. Enquanto ele ainda falava, outro veio correndo. Um fogo do céu caiu, queimou suas ovelhas e seus rebanhos e consumiu todos os seus pastores. E antes que Jó pudesse assimilar, um terceiro mensageiro, pálido de terror, gritou: "Os caldeus, divididos em 3 bandos, levaram seus bois e mataram seus servos." Mas a pior notícia ainda estava por vir. O último mensageiro, em prantos, mal conseguiu falar. Seus filhos e filhas, todos estavam na casa do seu primogênito. Um grande vento veio do deserto, a casa ruiu e todos eles morreram. Ninguém restou exceto eu para te contar. Em um único dia, o homem mais rico do Oriente perdeu tudo o que possuía. Sua família, sua fortuna, sua herança. Restava-lhe apenas a própria vida e a sua fé. Diante daquela notícia impensável, Jó se levantou em profunda agonia. Rasgou suas vestes, rapou a cabeça em sinal de luto total e então caiu com o rosto em terra. Não para amaldiçoar, mas para adorar. E ele proferiu as palavras que ecoam pela eternidade: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Em toda essa tragédia e perda total, o homem mais justo da terra não pecou, nem atribuiu a Deus injustiça alguma. Mas para Satanás, a prova ainda não tinha acabado. Satanás retornou ao céu e encontrou Jó ainda em sua integridade, mesmo tendo perdido tudo. Deus o elogiou, mas o acusador tinha uma nova artimanha: pele por pele. Tudo o que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe, porém, nos ossos e na carne, e verás se não te amaldiçoa na tua face. Pela segunda vez, Deus permitiu o ataque, estabelecendo o limite final. Pois bem, ele está nas tuas mãos, mas poupa a vida dele. E assim Jó foi ferido. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, ele foi atacado por uma úlcera maligna e dolorosa. Seu sofrimento, que antes era de perda material, agora era de dor física e solidão absoluta. Jó foi banido e sentou-se num monte de cinzas, usando um caco de telha para aliviar a dor das feridas que cobriam todo o seu corpo.
Sua miséria era total. Mas o golpe mais cruel veio de sua esposa. Ela o observou com escárnio e disse: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó a repreendeu: falas como qualquer louca. Receberemos o bem de Deus e não receberemos também o mal? Ande mesmo na sua dor e isolamento. A Bíblia afirma: em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. O silêncio da sua dor, porém, foi quebrado. 3 de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram consolá-lo. Ao verem sua desfiguração, ficaram tão chocados que choraram em voz alta e sentaram-se em silêncio, em luto, por 7 longos dias e 7 longas noites. O silêncio de 7 dias foi rompido, não com palavras de conforto, mas com a grande questão teológica: por que um homem justo sofre? Jó foi o primeiro a lamentar, amaldiçoando o dia em que nasceu, expressando uma dor tão profunda que beirava o desespero. Então, os amigos começaram a falar. Elifaz, o temanita, foi o primeiro, sugerindo: lembra-te, te rogo, quem é que pereceu? Sendo inocente? A lógica deles era implacável. Se você sofre, Jó, é porque pecou. Eles defendiam a teologia da retribuição, a ideia de que Deus só abençoa os bons e castiga os maus. Por longos capítulos, o debate se arrastou. Jó, exausto, defendia a sua integridade, mas ele também exigia uma resposta de Deus. Ele clamava por justiça, enquanto seus amigos insistiam que ele deveria confessar um pecado que não havia cometido. A tensão aumentava. O homem mais justo da terra questionava a justiça de Deus. E a única coisa que faltava era a voz do Criador para resolver o impasse. A grande resposta chegou. De repente, do meio do turbilhão, a voz do próprio Deus irrompeu, silenciando Jó e seus amigos. Mas a resposta não era o que eles esperavam. Deus não deu uma explicação lógica para o sofrimento. Ele lançou um desafio de soberania, perguntando: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Deus exibiu seu poder absoluto sobre a criação, desde as estrelas até o mar, usando imagens grandiosas para mostrar que a mente humana jamais pode compreender seus desígnios. Diante daquela majestade esmagadora, Jó compreendeu a sua pequenez. Humilhado, ele respondeu: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó não entendeu o porquê do sofrimento, mas ele entendeu quem era Deus, e com esse reconhecimento, a prova havia terminado. A fidelidade de Jó foi recompensada. Primeiro, Deus repreendeu os amigos por não terem falado dele o que era reto. Em seguida, o Senhor virou o cativeiro de Jó e o curou completamente. E a bênção veio em dobro. Deus lhe deu o dobro de tudo o que ele havia perdido. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e uma nova e abençoada família, incluindo 7 filhos e 3 filhas, as mulheres mais belas de toda aquela terra. Ele viveu 140 anos após sua provação, vendo 4 gerações de seus descendentes. A história de Jó nos ensina a verdade mais profunda. O sofrimento nem sempre tem uma explicação humana, mas o final do Senhor é sempre de compaixão e misericórdia. O seu teste de fé tem uma recompensa. E essa é a história de Jó. Lembre-se, quando você não consegue entender a mão de Deus, você deve confiar no seu coração. A sua fé, assim como a de Jó, será testada, mas ela jamais será abandonada. Se esta história te inspirou a confiar em Deus no meio da sua tempestade, deixe o seu amém nos comentários. Curta o vídeo para espalhar essa mensagem de esperança. Inscreva-se no canal Contos Bíblicos para não perder a nossa próxima grande história. Até o próximo conto. E que Deus te abençoe.